Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui para ver a Revolução Russa, né, entender por que esse movimento foi tão importante para o século XX, um verdadeiro divisor de águas aí na história do movimento operário mundial. Esse que está aí na foto é o Lenin, né, o grande líder dos bolcheviques e que, influenciado pelas ideias do Marx, acabou implantando o socialismo na Rússia. Então, a primeira parte dessa aula, a gente vai ver da Rússia czarista, né, do momento, então, ali do final do século XIX e início do século XX, até as vésperas da Revolução, né, a primeira Revolução ali em fevereiro de 1917. Esses aí que você tem na tela são parte da família Romanov, né, a dinastia Romanov, que governava a Rússia desde o final do século XIX, da segunda metade do século XIX, né, e que foi morta depois de outubro de 17, quando os bolcheviques chegam ao poder. Né, essa dinastia Romanov, todos os seus membros são mortos pelos bolcheviques, mais ou menos aí um ano e meio depois da Revolução de Outubro de 1917. Então aqui no mapa vocês podem perceber, né, o gigantismo desse Império Russo, que vai perdurar até o início da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, esse império ele se desconfigura, a Rússia perde territórios, mas você pode perceber claramente aí no mapa o gigantismo, né, o tamanho desse Império Russo, que começa desde o século XV, quando os russos eles conseguem vencer o Império Mongol, então dando início ao que depois vai se configurar no Império Russo, conquistando vários territórios e dominando várias nacionalidades não russas que acabavam fazendo parte desse Império Russo e que por alguns momentos acabaram sendo uma fonte de problemas, né, para a Rússia. Então a gente começa entendendo agora o que era essa Rússia czarista, né? Como ela se organizava então nos aspectos políticos, econômicos, sociais. Basicamente, a Rússia, entre o final do século XIX e início do século XX, era um país essencialmente agrário, né, e governado por uma monarquia ditatorial. O governo da Rússia, então, representado pela dinastia Romanov, pelo czar Nicolau II, ela era um governo ditatorial, né, era um governo autocrático. O que isso quer dizer? Que primeiro que o czar ele governava por meio de decretos, toda a burocracia estatal ela era nomeada pelo czar, né, e prestava contas apenas ao czar, e também os únicos órgãos que serviam como um contrapeso a esse poder quase absoluto do czar eram as assembleias distritais e as assembleias provinciais, mas que acabavam tendo seu poder extremamente limitado, né, devido justamente a esse autoritarismo pelo qual a sociedade russa ela era organizada. Para exemplificar muito bem isso, nós temos aqui dois mecanismos, né, dois instrumentos jurídicos que foram elaborados aí nessa segunda metade do século XIX pelo czar, pelo Nicolau II, que é o estado de sítio e o estado de proteção forçada. O primeiro de 1881, o segundo de 1883. O que representavam esses instrumentos? Basicamente, a suspensão das garantias individuais, a suspensão das liberdades individuais, a censura à imprensa, o julgamento de causas civis por tribunais militares, né? Então, acabando por configurar a Rússia numa verdadeira ditadura. Então, para a gente iniciar falando aí do que era essa Rússia czarista no campo social, basta dizer que a Rússia era um país de camponeses, era um país essencialmente agrário. 79% da população vivia no campo. E esse camponês russo, ele era muito diferente de camponeses de outros países da Europa Ocidental, né? Ele era um camponês extremamente pobre, né, que sofria com má nutrição, que o rendimento das suas terras era baixíssimo, né, sempre endividado. Mesmo que o Estatuto de Abolição da Servidão em 1861 tenha, como o próprio nome diz, abolido a servidão na Rússia, a situação desses camponeses ainda vai ser muito ruim. Tanto é que muitos consideram que a Rússia vivia sob um regime semi-feudal.
Quer dizer, a abolição da servidão ela foi realizada, mas as condições de vida dos camponeses ela continuou praticamente igual. Isso pode ser representado pelo quê? Pela criação das comunas rurais. Essas comunas rurais que foram criadas a partir do Estatuto de Abolição da Servidão, elas eram responsáveis por comprar terras para posteriormente dividi-las entre os camponeses. A grande questão é que a compra dessas terras ela era financiada pelo Estado russo, pelo Estado czarista. Né? Essas comunas rurais elas eram obrigadas a comprar as terras pelo preço que a nobreza e a burguesia queriam vender. Né? Para comprar essas terras, então, elas financiavam a compra por meio do Estado czarista. E o que acabava acontecendo é que as parcelas desse financiamento elas eram tão altas que na prática elas tinham que continuar trabalhando nas terras da nobreza para conseguir pagar essas prestações. Então a situação do camponês russo ela era extremamente ruim. Né? E a Rússia, como um país essencialmente agrário, né, ela era um país basicamente pobre. Né? Vamos lembrar aí que nesse momento, entre esse final do século XIX e início do século XX, está ocorrendo a segunda revolução industrial, a industrialização ela está se espalhando pela Europa, tanto é que ela é uma das fontes aí do imperialismo europeu na África e na Ásia, só que a Rússia estava ficando de fora desse desenvolvimento. A Rússia, como um país essencialmente agrário, ela tinha uma industrialização extremamente incipiente. Basta dizer que 88% do que a Rússia exportava eram de cereais. Então, falando dessa outra parte do desenvolvimento econômico russo, que era o campo industrial, nós temos justamente que apenas 21% da renda nacional na Rússia, na economia russa, vinha da industrialização. Então, enquanto outros países essa parcela já representava muito mais, então se a gente for comparar com a Alemanha, com a Inglaterra, por exemplo, né, uma diferença bem grande, na Rússia você ainda tem apenas 21% da renda nacional vindo da industrialização. A Rússia estava se transformando nesse momento. Então você já tinha o aumento da população urbana, que está diretamente relacionado com a industrialização, ou seja, com o aumento da industrialização na Rússia. Né? Você já tem o surgimento de uma camada de operários muito maior, né? De uma população operária muito maior que trabalhava nessas fábricas, e via de regra a situação do operário russo vai ser tão ruim quanto a do camponês, talvez um pouco melhor, mas ainda assim bem ruim. Né? O trabalho nas fábricas ele era feito por 12 a 15 horas diárias, os salários eram baixíssimos, né? Então você tem uma situação de exploração muito grande também desse operariado, que basicamente era recrutado, né, no meio rural. 75% dos operários que trabalhavam nessas indústrias, eles eram recrutados no meio rural. Quer dizer, com isso você pode perceber que existiam poucas cidades grandes na Rússia, né, circundadas aí por um grande meio rural, que era da onde vinham esses operários. Né? Outra coisa importante também, poucas indústrias, poucas fábricas concentravam grande parte da população operária. Né? Então, em torno de 25% das indústrias russas tinha mais de 1.000 trabalhadores. Né? Isso, comparativamente com a Alemanha, apenas 10% das fábricas alemãs tinham mais de 1.000 trabalhadores. Quer dizer que, então, você consegue perceber que na Alemanha a difusão dessa industrialização era muito maior. E isso fica evidente também, né, pelos setores industriais que se desenvolviam na Rússia, que eram principalmente a metalurgia e a indústria têxtil. A indústria têxtil que não precisava de grande desenvolvimento de tecnologia, né? E a metalurgia, ela já precisava de mais tecnologia, mas grande parte dessas indústrias que estavam na Rússia, ou elas eram desenvolvidas com capital estrangeiro, né, via investimento direto, ou eram feitas com empréstimos de países europeus. Aí, notadamente, a França, que a gente, se você conseguir lembrar, né, é uma parceira da Rússia nesse pré-Primeira Guerra Mundial, justamente porque ela queria evitar o crescimento alemão, né? Queria
deixar a Alemanha ali isolada nessa Europa Central. Então, grande parte dos investimentos diretos que são feitos na Rússia entre esse final do século XIX e início do século XX vão vir justamente da França e da Inglaterra, buscando nesse contexto isolar a Alemanha. E é exatamente nesse contexto de aumento da industrialização na Rússia que ocorre o florescimento então desse movimento operário, né? O movimento operário, a partir de 1885, ele começa a se tornar mais importante, ele começa a se articular com outros setores da sociedade, fazer reivindicações mais claras, que vai, né, gerar então o surgimento aí de grupos políticos essencialmente ligados à causa operária. A gente tem que lembrar que até 1905 os sindicatos eram proibidos na Rússia. Só a partir de 1905, a partir de algumas revoltas que a gente vai ver daqui a pouco, foi permitida a existência dos sindicatos. Mesmo assim, esses sindicatos eles eram extremamente controlados pelo Estado czarista, né? Então, como nós falamos no slide anterior, a industrialização na Rússia ela ainda era extremamente pequena, extremamente incipiente, né? Todos os investimentos necessários vinham do exterior, né? Ou sob a forma de investimentos diretos, alguma fábrica, alguma indústria estrangeira se instalando na Rússia, ou sob a forma de empréstimos desses países europeus, principalmente França e Inglaterra, né? Lembra aí do contexto da Primeira Guerra Mundial influenciando então nesses empréstimos. Outros aspectos aí já mais relacionados ao campo social na Rússia diz respeito às nacionalidades não russas. 57% da população que habitava o Império Russo era formado por nacionalidades não russas. Então a gente viu ali no terceiro slide que grande parte desse Império Russo era formado por povos que não eram russos. E o Império Czarista e o governo czarista, ele desprezava completamente essas nacionalidades não russas, né? Desprezava a cultura desses povos, a língua, as tradições, e a partir de 1861, ele passa a obrigar, né, que o ensino seja em língua russa. Para você acessar algum cargo público, você deveria ser russo. Eventos religiosos só poderiam ser feitos na língua russa. Então ele busca, por esse grande processo de russificação então, dessas populações não russas, empreender um poder ditatorial. Então o governo czarista procura também, por meio da cultura, se fazer sentir nessas nacionalidades. Lembre-se aí também que a gente está nesse contexto da Primeira Guerra Mundial e que existe uma grande influência, então, desses pensamentos nacionalistas, querendo independência dos seus povos, querendo a formação de outras nacionalidades. Então, como o Império Russo era formado por várias nacionalidades diferentes, esse pensamento aí também está influenciando nessas populações não russas que muitas queriam a independência, queriam formar estados independentes. Juntamente com isso, dentro desses aspectos sociais e que forneciam uma base para esse poder do governo czarista, para esse governo ditatorial, existia também o poder e a influência da própria Igreja Ortodoxa. A Igreja, então, ela basicamente tinha uma relação muito próxima com o Estado czarista. O Estado czarista concedia terras à Igreja e, em contrapartida, a Igreja auxiliava nesse objetivo de controle social, principalmente dessas populações camponesas. As revoltas camponesas na Rússia, elas sempre foram muito presentes, sempre foram muito constantes. Então a Igreja ela fornecia, ela tinha um papel essencial de controlar essa população camponesa, extremamente explorada, extremamente debilitada, tendo baixos rendimentos no uso da terra. Juntamente com isso, existia também o culto ao czar. E aí é uma parte extremamente importante. Todas essas características, então você vai ter o poder da igreja, essa ideologia do culto ao czar, o grande paizinho da Rússia, vão fornecer uma certa estabilidade social a esse regime czarista, pelo menos aí até começarem a estourar algumas revoltas mais importantes. Vai começar a fornecer então uma estabilidade
ideológica para esse regime, uma estabilidade social para esse regime que tinha tudo para explodir, né? Com camponeses explorados, com operários explorados, num contexto de pobreza generalizada, com um governo ditatorial, esse culto ao paizinho, então culto à figura do czar como grande protetor do povo russo. Então o povo russo sempre tinha em mente que o czar ele fazia as coisas porque ele estava sendo enganado pela nobreza, porque ele estava sendo enganado por algumas pessoas que não queriam o bem do povo russo. Então ele tinha um misto aí de uma figura de inocência, com uma figura idealizada, o próprio representante de Deus na Terra. Então, apesar de as evidências do cotidiano do povo russo demonstrassem justamente o contrário, né? Esse governo ditatorial, então, ele era muito presente na vida, né, dessa população russa. E juntamente com isso, e uma coisa importante aí nesse final desse século XIX e início do século XX, é uma crença na superioridade dos russos, que vai se traduzir, então, nesse processo de russificação, né, empreendido contra a população não russa, mas também numa ideologia geral ali que a gente viu durante esse período anterior à Primeira Guerra Mundial, que é a crença num pan-eslavismo, então a união desses povos eslavos, a crença até mesmo numa superioridade dessa população eslava sobre outros povos. Então, esses componentes eles acabavam por dar sustentação a esse regime czarista, né, a esse tecido social na Rússia que tinha tudo para explodir. Então, entre 1904 e 1905, algumas revoltas ocorrem na Rússia. Revoltas tanto operárias quanto camponesas, quanto dessas populações não russas que eram dominadas pelo Império Russo, então pelo governo czarista, né? Muitos historiadores, muitos estudiosos chamam essas revoltas de ensaio pré-revolucionário, porque já acabavam por antecipar, né, as revoluções que ocorreram em fevereiro de 1917 e outubro de 1917. Basicamente, os anseios, as insatisfações lá nas revoluções de fevereiro e outubro de 17 já estavam presentes nessas aqui de 1904 e 1905. Né? Então foram basicamente essas, entre 1904 e 1905 explodiram revoltas camponesas. As revoltas camponesas não eram uma novidade no governo czarista, elas sempre existiram, como explosões de fúria, de insatisfação por algum evento episódico, alguma situação pontual. Então essas revoltas camponesas elas sempre existiram. Em 1904 e 1905 elas não eram uma novidade, elas já tinham digamos assim, uma organização melhor, já reivindicavam coisas mais claras, como, por exemplo, melhores terras, menores impostos, mas, novamente, trazendo aqui essa ideia do culto à imagem do czar, essa ideologia do czar como o paizinho da Rússia ajudava a deixar essas revoltas, então, mais apaziguadas. Um outro ponto que a gente tem também nessa conjuntura de 1904 e 1905 é a derrota da Rússia contra o Japão, na Guerra Russo-Japonesa. O Japão, então, o que era impensável para a época, devido ao tamanho do Império Russo e ao tamanho do Japão, a Rússia perde esse conflito contra o Japão. Já aí num momento em que os países europeus estavam se armando, estavam naquela corrida armamentista rumo à Primeira Guerra Mundial. E nessa derrota contra o Japão, primeiro que foi uma grande humilhação para a Rússia, perder para o Japão esse conflito, e fruto dessa derrota, a Rússia perde a estrada de ferro no sul, uma estrada de ferro no sul da Manchúria, e mais importante, assume o protetorado japonês sobre a Coreia. Então são perdas aí na porção oriental do Império Russo significativas. Outro movimento também importante nessa conjuntura entre 1904 e 1905 são as manifestações dessas comunidades, dessas populações não russas, que exigiam, entre outras coisas, além da formação
de um Estado independente, né, que era o ápice de todo esse movimento aí, dessas nacionalidades não russas, extremamente insatisfeitas com o governo czarista, exigiam poderem utilizar a língua materna, né, nos cultos religiosos, nos cultos jurídicos, né, na organização jurídica dos seus territórios, no ensino, poder manifestar os seus valores tradicionais, os seus valores culturais tradicionais, que eram impedidos pelo governo czarista. E aí a gente chega em dois momentos chave, né, da história aí da Revolução Russa. O primeiro deles, o Domingo Sangrento, né, que vai ser marcado aí pela marcha de 250 mil grevistas, né, no início do ano, né, era janeiro, quando esses operários eles marcham, liderados por um padre, o padre Gaspon, rumam ao Palácio do Czar, reivindicando, entre outras coisas, melhores condições de vida e trabalho, direito de fazer greve e, acima de tudo, exigiam duas coisas extremamente importantes: uma reforma agrária e a organização de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vamos lembrar lá que eu falei para vocês num dos primeiros slides que, como contrapeso a esse poder ditatorial do czar, existiam as assembleias provinciais, que eram chamadas de dumas provinciais. O que os operários estavam reivindicando aqui, né, nesse momento, nesse Domingo Sangrento, nesse episódio, é justamente uma Assembleia Nacional Constituinte, né, uma Duma Nacional, um parlamento, né, destinado então a limitar os poderes do czar. A resposta então do czar e das suas tropas foi extremamente violenta. Milhares de pessoas morreram nesse episódio, porque basicamente, sob ordens do czar, né, os soldados dispararam contra a população. Então é um episódio bem importante, né, dessa escalada do processo revolucionário na Rússia. Juntamente com isso, houve uma revolta, né, a revolta do encouraçado Potemkin. Potemkin era um navio de guerra, né, que estava localizado ali no Mar Negro, né, e que os marinheiros, né, assim como camponeses e operários, eles também eram extremamente explorados. Então essa revolta do encouraçado Potemkin foi justamente contra os baixos salários, contra as péssimas condições a bordo. Então, o que se diz é que essa revolta, o estopim dessa revolta, é quando o oficial do Potemkin, né, desse navio, ele quer obrigar os marinheiros a comerem uma comida que estava estragada. Então ele obriga os cozinheiros do navio a prepararem a comida e ele tenta obrigar os marinheiros a comer essa comida. É fato que não acontece porque eles se revoltam. Inclusive, esse oficial é morto pelos marinheiros, os marinheiros tomam o navio, e é um evento extremamente importante também nessa história do processo revolucionário russo. Então, a resposta do governo do czar principalmente esse Domingo Sangrento, ele foi um catalisador ali das insatisfações sociais com o governo czarista, né? Então, a pressão social sobre o czar, sobre o governo czarista, ela aumentou muito. A insatisfação, então, tanto de operários quanto de camponeses, marinheiros se revoltando. A partir disso, em outubro de 1905, veja que decorrido quase um ano aí, né, do episódio do Domingo Sangrento, o czar Nicolau II, ele edita um manifesto prometendo respeito às liberdades individuais, uma reforma agrária e, mais importante, a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte, a Duma, né, que serviria, então, como um contrapeso ali para limitar os seus poderes ditatoriais. Então ele sinaliza, a partir disso, que que o governo, né, na Rússia, que politicamente a Rússia vai se modificar. É uma sinalização. A partir disso que o clima se apazigua. Mesmo que nesse contexto, né, de pós-Domingo Sangrento, de crise social em que a Rússia estava, tenham sido criados os sovietes. Eram conselhos de deputados de partidos socialistas, populares, basicamente eram formados por operários, né, que tinham cargos elitivos, né, eles eram eleitos então pelo coletivo e poderiam ter, né, os seus mandatos revogados a qualquer hora. Esses sovietes eles vão ser muito importantes,
Então, a partir desse momento, a partir de 1905, eles vão ser muito importantes na história, então, da Revolução Russa, desse processo revolucionário. Cada vez mais esses sovietes, eles vão garantir, eles vão passar a ter mais importância, então, na organização dessa revolta contra o governo czarista. Então, se por um lado, no final de 1905, o czar ele dita esse manifesto dizendo, vou respeitar as liberdades individuais, prometo fazer uma reforma agrária, prometo criar uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Já em maio de 1906, ele revoga essas coisas, né? Ele dita as leis fundamentais, dizendo que essa Duma, essa Assembleia Nacional Constituinte, não poderia influenciar nem na política externa e nem na questão orçamentária do Estado czarista. Então, já diminuindo muito, né, os seus poderes aí, muito a sua importância. Então, além disso, essas leis fundamentais elas acabam por garantir o direito do czar para dissolver a Duma a qualquer momento, de acordo apenas com a sua vontade. Então, aquilo que parecia que estava acontecendo nesse momento, ou seja, uma modificação política da Rússia, uma maior abertura desse governo czarista, já a partir de maio de 1906, dá 3 passos para trás, porque o governo czarista justamente então, por meio da figura do czar Nicolau II, acaba por enfraquecer os poderes políticos dessa Assembleia Nacional Constituinte. Esse caos político, social e econômico em que a Rússia se encontrava fez com que surgissem algumas correntes políticas, já lá desde o final do século XIX, contra o governo czarista. Então, em 1874, nós já temos a formação, por exemplo, dos populistas, dos narodniks, que tinham uma ideia de que a revolução contra o governo czarista ela deveria se fazer pelo campo, né? Deveria se fazer a partir dos camponeses, visto que eram a classe econômica, a classe social mais numerosa e mais importante. Então, eles propuseram várias formas de chegar até esses camponeses. Uma delas era por meio de professores, de médicos, de parteiras, que formariam cooperativas e organizariam, então, esses camponeses. Um desses grupos populistas, surgidos em 1901, os socialistas revolucionários, eles acabaram propondo uma ampla frente contra o governo czarista. Seria uma união de todas essas várias tendências populistas em apenas uma única, né, que seriam os socialistas revolucionários, para derrubar o governo czarista. No campo operário, surgem também grupos procurando organizar essa luta operária contra o governo czarista. O marxismo ele já se faz presente, influenciando essa organização operária desde 1883, com a fundação do grupo Emancipação do Trabalho. Em 1898 ocorre a organização do primeiro congresso do Partido Operário Social Democrata Russo. E dentro desse partido que nós vamos ter então aí os bolcheviques. Era uma ala desse partido que tinha uma determinada posição. Ainda no campo das correntes políticas contrárias ao governo czarista existiam os constitucionalistas democráticos, os famosos cadetes. Aí já era uma vertente liberal, distante dessa vertente de esquerda, da qual faziam parte o Partido Operário Social Democrático Russo e os populistas, né, os famosos aí socialistas revolucionários. No interior desse Partido Operário Social Democrático Russo acabaram surgindo duas vertentes que tinham pensamentos diferentes sobre como deveria ser a luta política para derrubar o governo czarista. A tendência bolchevique e a tendência menchevique. A tendência bolchevique liderada por Vladimir Lenin, né? Na verdade, o seu nome era Vladimir Ulyanov, né? Cujo apelido era Lenin, e Julio Martov, né? Que era da tendência menchevique. A divergência política entre esses dois grupos era principalmente relacionada então, a como deveria ser essa luta política. Para Lenin, o que deveria ocorrer era a formação de um partido, o Partido Operário Social Democrático Russo, ele deveria ser organizado sob uma forma centralizada, com militantes profissionais, semelhante a um exército. E esses políticos, então, esses membros desse partido extremamente organizado,
levaria uma revolução até a classe operária, né? Segundo Lenin, a classe operária, se fosse deixada a sua espontaneidade, ela ia acabar enveredando inevitavelmente para o sindicalismo burguês, né? Então, qual era a estratégia de Lenin? Era se unir, era fazer com que os operários se unissem aos camponeses, num primeiro momento, para neutralizar a burguesia e derrubar o governo do czar. Num segundo momento, esses operários se uniriam aos camponeses pobres para justamente derrubar os camponeses ricos e a burguesia. Nesse ponto aqui é interessante a gente falar, né, camponeses ricos. Os camponeses da Rússia, a gente vai falar mais para frente, mas eles eram divididos em 3 classes, né, em 3 grupos. Tinham inclusive camponeses que tinham outros camponeses trabalhando nas suas terras, mas isso é um assunto que a gente vai falar mais para frente. Mas essa é a estratégia de Lenin. Para o Martov, líder dos mencheviques, essa ideia de formar um socialismo na Rússia, naquele momento, era um delírio, né? Então, o que os mencheviques defendiam é que o Partido Operário fosse um partido de massas, muito semelhante ao que era o Partido Socialista Democrático na Alemanha, né? Um partido de massas, então aberto a várias tendências. E essa divergência entre esses dois grupos surge exatamente no momento, né? Esses nomes bolcheviques, mencheviques, surge numa reunião do partido, no segundo congresso feito pelo partido, em que os mencheviques, eles abandonam por um momento o congresso, né, demonstrando insatisfação ali por algumas coisas que estavam sendo votadas. O Lenin se aproveita desse momento e consegue eleger a maior parte dos deputados para a mesa diretiva do partido, né? Então aí surge a origem do termo bolchevique, que significa maioria, né? E mencheviques, que significa minoria. Por mais que dentro do partido os bolcheviques, né, essa tese do Lenin, então, né, essa defesa que o Lenin fazia de implantar o socialismo de forma imediata na Rússia, a partir de uma revolução operária, junto com os camponeses, essa tendência era uma tendência minoritária. Vai acabar se tornando majoritária com o passar dos acontecimentos aí na Rússia desde 1905, então, desde 1905 até 1917, principalmente na conjuntura entre fevereiro e outubro de 1917. E a grande cereja do bolo de todo esse processo de caos social, político e econômico em que a Rússia se encontrou desde o final do século XIX e início do século XX é a participação russa na Primeira Guerra Mundial. A participação russa na guerra, que vai de 1914 até a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, tratado esse que tira a Rússia da guerra, foi de consequências catastróficas para a Rússia, né? Basicamente, nós temos que pensar o quê? O primeiro dos efeitos que a guerra gera sobre a Rússia é justamente sobre a produção agrícola. 8 milhões de homens são convocados para a guerra. O exército russo basicamente eram camponeses uniformizados, né? E esses 8 milhões de homens que saem do meio rural e vão para a guerra acabam gerando uma falta de braços necessários ali para a lavoura. Então, a consequência imediata disso, já no primeiro ano ali, entre 1914 e 1915, é a diminuição brutal da produção agrícola, né? A produção agrícola russa diminui 21% nesse contexto, né? A partir de 1915 também já começam a faltar gêneros essenciais, né? Principalmente nas cidades. Isso ocorre porque as indústrias passam a se voltar prioritariamente para a produção de armamentos. Então é a consequência imediata disso, é que elas deixam de produzir o que antes elas produziam e passam a produzir armas. E isso gera então a diminuição desses itens básicos, desses gêneros essenciais, que vem junto com uma hiperinflação, né? Só entre 1913 e 1916 calcula-se que o preço do pão aumentou quase 70% na Rússia. Então, gerando consequências principalmente sobre a população mais pobre, sobre os operários, né? E é a partir disso que começam a surgir novamente, né, as organizações de operários, as manifestações, as greves operárias, e começam a surgir também movimentos mais espontâneos, por exemplo, os primeiros saques a armazéns, os primeiros saques, né, a esses armazéns de cereais que existiam na Rússia. Então, tudo isso, né, gera um caos social que é alimentado, né,
Além disso, pelos 5,5 milhões de mortos ou feridos ou prisioneiros que a Rússia tem na Primeira Guerra Mundial. Esse fato faz então, inclusive, com que a elite russa, com que a nobreza e a burguesia russa passem a já pensar num golpe contra o czar. Passem a pensar então a tirar o czar do poder. Tamanha era então a situação catastrófica em que a Rússia se encontrava. Bom, gente, então nessa primeira aula aqui o objetivo foi entender como era essa Rússia czarista, né? Como era essa Rússia pré-revolução de 1917 e entender todo o processo que leva a essa revolução, que é o que a gente vai tratar na próxima aula. Beleza? Valeu então, obrigado a todo mundo. Qualquer dúvida pode me consultar pelo e-mail, pode me consultar pelo Instagram, pode deixar mensagem na própria página do Classroom. Valeu, gente. Abraço.